Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E você sabe que tanto na renda fixa quanto na renda variável existem diversos tipos de riscos. Só que lendo um livro, que eu vou compartilhar para vocês daqui a pouco, qual é esse livro, eu tive uma ideia de classificar todos esses riscos em duas categorias mais genéricas. E é interessante que elas podem dividir o investidor iniciante do avançado. Então, se você está interessado em ouvir hoje uma abordagem um pouquinho diferente sobre os tipos de risco, já vai deixando um like aqui que ajuda muito o canal e bora pro vídeo depois da vinheta. Valeu! Pessoal, eu criei o conteúdo de hoje baseado em algumas ideias do livro Investidores Conservadores Dormem Tranquilos, do Philip Fisher. Se você é iniciante, eu não recomendo você começar lendo esse livro, ele é um pouco avançado, ele é mais focado em ações, recomendo mais o pessoal que já investe há algum tempo, tem outros livros mais interessantes, mais de base para o investidor iniciante, mas esse livro me deu uns insights que eu queria compartilhar com você hoje. O Philip Fisher é um famoso investidor de longo prazo, esse livro é bem um clássico do investimento de longo prazo, só que tem um trecho do livro que ele dá a entender que ele fez trade durante um tempo, ele foi um trader durante algum tempo. E ele foi recriminado pelo pai, ele conta esse trecho no livro dele. O pai dele falou que esse comportamento não era ideal, que era comum de pessoas ligadas a jogos de azar, e aí ele foi se defender falando que ele nunca correu na vida dele riscos ao acaso, essa é a expressão que ele usa. Ou seja, todo risco que ele corre no mercado financeiro, que ele corria, era um risco calculado, era um risco consciente. E eu tive essa ideia de classificar os tipos de riscos em duas categorias que vão ajudar você a ter uma maior clareza sobre a sua estratégia de investimentos. E a primeira categoria, o primeiro tipo de risco, eu vou chamar de risco aleatório, ou risco inconsciente. Esse é geralmente um dos principais erros, tá? É o principal risco que os iniciantes correm. É quando o iniciante coloca dinheiro em algo que ele não conhece, é quando ele investe baseado numa dica de um amigo do trabalho, é quando ele viu um artigo de repente na Infomoney falando de uma ação e ele quer comprar só porque está lá. E eu não sei se você já reparou, mas quando eu olho os canais de outros youtubers, eu vejo muito esse tipo de conteúdo, né? X ações abaixo do valor patrimonial, X fundos imobiliários pagando dividend yield acima de não sei o que, XY aquilo, bababá. São sempre essas listas que bombam, a galera gosta. O ser humano tem uma tendência a gostar de listas, né? X coisas, que tem início, meio e fim, você quer ir até o final, mas também tem a coisa da diquinha, tá? Do atalho, da oportunidade. Só que quando você segue essas dicas sem entender aonde você está colocando o seu dinheiro, você está correndo riscos aleatórios, ou seja, você está inconsciente dos reais riscos desses ativos que você está comprando. E o segundo tipo de risco é o risco que você está consciente. Vamos dar um exemplo. Você achou um CDB de um banco pequeno, que você, na verdade, nunca ouviu falar, e ele está pagando 8% ao ano, sendo que o pré-fixado, o tesouro pré-fixado, né, do governo, está pagando 4% ao ano. E aí você, desconfiado, começa a estudar a saúde financeira desse banco. Então você entra, por exemplo, no site Banco Data e vê que esse banco não está muito bem das pernas, ele está numa situação financeira ruim. Só que você sabe que tem o FGC, então você pesa, está pagando muito, tem o FGC, eu vou topar. O valor que eu tenho abaixo de 250 mil, eu vou topar esse risco. Esse é um risco consciente. Você fez o dever de casa, estudou, entendeu esse risco e topou. E se você já sabe fazer esse tipo de análise, parabéns, você provavelmente não é mais um investidor iniciante. Se você ainda não sabe, não tem problema, eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu mostro, através do site Banco Data, quais critérios você vai analisar, quais indicadores você vai ver para investir num título de renda fixa, num banco que está emitindo um CDB, por exemplo, uma LCI, de forma mais segura. Então eu explico direitinho no vídeo aqui, dá uma olhada lá depois. Agora, um outro exemplo sobre fundos imobiliários é quando as pessoas investem no FI só porque ele está com um dividend yield muito alto. Se você fizer isso, você está correndo riscos aleatórios. Você está inconsciente de vários riscos que você pode estar correndo. Se você é iniciante, dividend yield é a renda que você recebe em relação ao valor que você pagou pela cota. E aí quem está começando, o iniciante, geralmente está vindo da renda fixa, migrando para a renda variável, começa pelo fundo imobiliário e vê que o foco dele é renda, todo mês cai dinheiro na sua conta da corretora, e vê aquele dividend yield alto e acha que é uma oportunidade. Vou ganhar uma renda maior, com aquela cabeça de renda fixa, como se fosse uma renda garantida. Só que não é bem assim, tá? Na renda variável, você não vai ter o mercado te dando uma oportunidade de mão beijada tão fácil assim. E às vezes, no fundo imobiliário, quando você tem um dividend yield muito mais alto, muito acima da média, na verdade não é oportunidade.
O que acontece muito é que pode ser um rendimento não recorrente. Pode acontecer, por exemplo, de um fundo imobiliário que tem vários imóveis e vários inquilinos. Pode ter um grande inquilino que saiu de um dos imóveis e aí foi obrigado a pagar todos os aluguéis que ele devia até o fim do contrato. Ele pagou tudo de uma vez. E aí você tem lá no gráfico uma distribuição mais alta de rendimento. E isso eleva o dividend yield. Aí a pessoa vai louca, achando que é oportunidade, que é uma renda maior que ele vai garantir, só que não é, porque o inquilino saiu. E aí tem o risco do gestor do fundo imobiliário não conseguir colocar um outro inquilino no lugar. E assim, não é errado ou certo, não tem certo ou errado você investir nessa situação ou não. A questão é, você está consciente desse risco? Se você foi lá no relatório gerencial, leu, entendeu esse risco que você pode ficar um tempo com o imóvel vago e com a renda inferior depois. Se você entendeu esse risco e topou, beleza, você está consciente desse risco. E nas ações também tem riscos que a gente pode estar consciente ou não. Por exemplo, se você investe em ações de uma empresa mineradora e ela exporta a sua matéria-prima para o exterior, ou seja, a receita dela é em dólar. Então é fácil, nesse caso, estar consciente do risco do dólar. Se o dólar aumentar, a receita dela também aumenta e você ganha. O preço da ação no mercado ele tende a acompanhar essa expectativa de aumento da receita. Só que se o dólar cair, a receita também vai cair e aí você tende a perder. Então, como eu falei, esse é um risco mais fácil de você estar consciente. Mas tem também outros riscos que não adianta que a gente nunca vai estar 100% consciente. Por exemplo, numa empresa onde o maior acionista é o governo. E aí você deve estar consciente do risco do governo tomar uma decisão sobre essa empresa que é mais interessante para ele do que para você, para o minoritário, para o acionista minoritário. E aí você pode falar, tá bom, então eu não coloco meu dinheiro, é só não colocar meu dinheiro em empresas públicas, empresas que têm a mão do governo, e aí eu estou tranquilo. Se você pensar assim, você está correndo vários outros riscos de forma inconsciente. Por exemplo, as empresas podem fraudar os seus resultados e você nunca saber. Ou então só ficar sabendo quando sair na mídia, só que aí a ação já vai estar despencando. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a CVC, que tinha resultados excelentes, e aí teve casos de fraude e a ação despencou. Aconteceu também isso com o IRB, que já foi a queridinha do mercado, uma ação assim, espetacular, todo mundo adorava, teve casos de fraude e também a ação despencou. No livro do Philip Fisher, ele fala que apenas ler as demonstrações financeiras da empresa não era suficiente para ele. Então o que ele fazia é o que um gestor de um fundo de ação faz, o que um analista de uma casa de análise faz, que é tentar ir na empresa, apertar a mão do diretor, conversar, falar com o CEO, tentar ter alguma informação privilegiada, não no sentido ilegal, mas uma informação que eu e você, pequenos investidores, não teríamos, porque ele está muito mais próximo. Inclusive, é por isso que para ele fazia mais sentido concentrar. Se ele tinha essa vantagem de diminuir os seus riscos através de um estudo maior, de um acompanhamento maior, ele preferia concentrar nas melhores oportunidades. E esse é o ponto principal desse vídeo. Até que ponto você tem que estar o mais consciente possível dos riscos do seu investimento. E aí não pensa em inconsciente e consciente, pensa numa escala do cara que é o mais inconsciente possível, o investidor iniciante, que está pegando dica, botando dinheiro sem saber onde está investindo o seu dinheiro. Tá? Esse é o primeiro nível de inconsciente. Depois seria o próximo nível, onde o investidor ele faz o dever de casa, ele dá uma olhada no relatório gerencial do fundo imobiliário, pelo menos uma vez, ele tenta achar os riscos da empresa no site de RI, só que ele faz isso somente quando vai investir na primeira vez, depois ele não olha nunca mais. E aí teria o terceiro nível, que é o investidor que ele é um pouco mais ativo, faz uma gestão mais ativa e ele acompanha mais o seu fundo imobiliário, por exemplo, lendo o relatório gerencial todos os meses, se cadastrando no site de RI para receber os e-mails, tá? Recebe no e-mail dele o que está acontecendo com as empresas e toda semana ele está lendo. É um investidor mais ativo que está tentando estar mais consciente dos riscos dos seus investimentos. E o quarto nível seria aquele investidor profissional ou profissional de mercado, o analista, o gestor de fundo, que está lá mais próximo da empresa, tentando estar cada vez mais consciente, porque ele está alocando valores muito maiores ali, ele precisa diminuir esse risco com maior acompanhamento, maior proximidade. E aí a escala continua. Por exemplo, é o cara que é funcionário da empresa, o cara que é o dono da empresa, ele também pode investir na sua empresa. E aí você vai perguntar, mas Júnior, eu tenho que tentar chegar nesse grau máximo de consciência? Na minha visão, não. Eu não tento chegar. Eu sei que ninguém vai conseguir chegar no máximo, nem o gestor do fundo imobiliário, nem o analista, tá? Ninguém. Tem sempre algum risco que você vai estar inconsciente. Por exemplo, a pandemia de 2020, que chegou e afetou principalmente o setor de shoppings dos fundos imobiliários. Nenhum gestor, nenhum analista imaginou que seria algo tão impactante.
E aí não tem como eu te falar exatamente onde você tem que estar nessa escala de risco, né, de consciente e inconsciente. Depende muito da sua estratégia de investimentos, do quanto de risco você topa aceitar e principalmente de quanto tempo você tem e quer investir nos seus investimentos, ou seja, quanto tempo você quer gastar acompanhando de uma maneira mais ativa os seus investimentos. E aí alguns youtubers ou analistas vão falar que você tem que tentar chegar no máximo da escala da consciência, ou seja, tem que acompanhar ao máximo os seus investimentos, tem que estar semanalmente, mensalmente acompanhando, e eu discordo deles. Esse é o trabalho deles, tá? Dos analistas. E às vezes eles tentam passar que você tem que fazer o mesmo trabalho que eles, mas eles vivem disso, tá? Você tem uma outra vida. E talvez, como eu falei, ninguém nunca vai chegar no máximo da consciência, sempre vai ter um risco que você vai estar inconsciente. E talvez seja melhor você investir o seu tempo em algo que vai te dar um retorno maior, que é, por exemplo, trabalhar mais para ganhar mais, para aportar mais. Em vez de ficar gastando mais tempo tentando ganhar 1% que às vezes não vem, você não vai ganhar, pode acontecer coisas, vão acontecer coisas que você não estava imaginando, que você pode perder rentabilidade, foca no que você consegue controlar, que é o seu trabalho e o seu aporte. Só que por outro lado, eu também não estou falando para você ser o cara totalmente inconsciente, fazer investimentos sem olhar, tá? Existe essa escala que eu falei, o meio do caminho sempre é mais interessante, você não precisa ir para nenhum extremo. Mas aí, como se proteger desses riscos que a gente sempre vai estar inconsciente? Nesse caso, só a diversificação salva. E se você não tem tempo, não tem saco, não quer, tá? Eu conheço muita gente que quer começar e as pessoas falam que você tem que acompanhar, tem que analisar muito, tem que saber muito e a pessoa não começa. Se você é essa pessoa, saiba que você pode começar por um tipo de investimento chamado ETFs, ou fundos de índice, como por exemplo BOVA11, Small 11 e VVB11. Não estou recomendando, é só para você conhecer. Esse é um tipo de investimento que você compra uma cota desses fundos de índice, desses ETFs, e você está investindo, na verdade, em dezenas de ativos. Se você compra, por exemplo, uma cota de BOVA11, você está investindo nas 70 maiores empresas brasileiras. Se você compra uma cota do IVVB11, ele é um fundo que investe nas 500 maiores empresas americanas. Então, é uma forma de você diversificar, na verdade, é a diversificação máxima, e você não vai precisar ficar acompanhando cada uma dessas empresas, porque você está investindo no mercado de ações como um todo. Já se você tem um pouco mais de disposição, você pode investir em fundos de fundos, que é um tipo de fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, se você, de repente, quer começar a aprender, você pode ter aí 3, 4 fundos de fundos e ler o relatório gerencial deles de vez em quando, com calma. São 3, 4, é bem tranquilo. Você, se olhar 3 relatórios por mês, você vai ter um panorama muito legal do mercado de fundos imobiliários como um todo. Como eu falei, é se você tiver um pouco mais de disposição e quiser gastar um pouco mais de tempo nisso. E aí, se você tiver ainda mais disposição, você pode investir diretamente em fundos imobiliários e diretamente em ações. A ideia é que, quanto mais consciência você tiver dos riscos desses ativos, menos ativos você pode ter. Agora, se você não tem capacidade, não tem tempo para acompanhar, e vai acabar estando mais inconsciente dos riscos desses ativos, você deve ter mais ativos para diluir o seu risco. Só que independente da quantidade de ativos que você tiver na sua carteira, mais importante ainda é a qualidade desses ativos. Quanto maior a qualidade, menor o risco de cada ativo. E aí, para você identificar a qualidade de um ativo, não basta você ficar lendo notícia. Na verdade, é melhor que você nem leia notícia, tá? Não acompanhe informações. O que você tem que fazer é adquirir conhecimento para conseguir fazer uma seleção desses ativos de maior qualidade. E a melhor maneira de você fazer isso é se inscrevendo nesse canal, porque ao longo dos próximos vídeos eu vou mostrar como selecionar bons fundos imobiliários e boas ações, ou seja, como investir com segurança. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não corra muitos riscos aleatórios, tente estudar minimamente os seus investimentos, mas se você achar que é demais, comece devagar, tá? O início é mais complicado, é muita informação, mas comece devagar e diversifique. Beleza? Então, abraço e bons investimentos. Valeu!